Oitavas de final da Libertadores, jogos de ida, começando com o Atlético Paranaense e Libertad. O jogo foi na terça-feira na Arena da Baixada e o Furacão venceu por 2-1 o time do Paraguai. Tranquilidade, abre o placar logo no comecinho do jogo. Um belo gol do Vitor Roque, inclusive. O segundo gol do Atlético Paranaense contou com uma ajudinha ali. Ajudinha não, né? O Marquinhos Silva já estava vendido no lance, eu acho até que não foi uma falha. A zaga também do Libertad estava perdida, mas o Libertad conseguiu ainda fazer um golzinho que deixa o time vivo o jogo da volta. E é difícil jogar lá no Paraguai, mas eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo para conseguir a classificação para as quartas de final. O Atlético Paranaense é atual campeão da Sul-Americana. Como eu sempre venho falando em toda live, né? Teve um início de ano conturbado, mas desde que o Filipão chegou, ele mudou a cara do time. O time está bem no Campeonato Brasileiro, está bem aí na Libertadores, como a gente está vendo, né? O Libertad que veio do mesmo grupo do Atlético Paranaense, mas e passou como líder, né? Não à toa vai decidir o confronto em casa. Mas eu acho que o Furacão vai conseguir essa classificação aí para a próxima fase da Libertadores. Na Copa do Brasil também, eu acho que vai conseguir a classificação lá contra o Bahia, né? O resultado, inclusive, foi o mesmo, só que lá ele vai decidir em casa e foi finalista ano passado, né? E agora segue em busca de um título que é difícil, né? Na Libertadores, um título inédito, mas não é impossível, né? Não é possível para ninguém aqui. Mata-mata é mata-mata, mas não é um dos favoritos, mas só de chegar nas quartas de final, eu acho que seria onde o Atlético teria chegado mais longe, né? Ele nunca chegou até as quartas de final da Libertadores. Mas são 2 títulos do Sul-Americana. É um time que já tem uma relevância, né, continental. E quem está buscando isso também é o Fortaleza, que na sua primeira participação de Libertadores pode já chegar até as quartas de final. E se passar de fase, né, vão se enfrentar aí Atlético Paranaense e Fortaleza nas quartas de final. Fortaleza empatou em 1-1 com o Estudiantes ontem, na quinta-feira, no Castelão. Fortaleza abriu o placar e teve um gol anulado, né? Depois fez mais uma vez o gol. O Silvio Romero marcou os 2 gols, né? O anulado e depois o que valeu, contando com desvio. A bola foi entrando e no gol, assim, de uma forma tensa. Não sei se essa é a palavra. Mas o Fortaleza jogou bem, mereceu a vitória. Mas o Estudiantes também criou suas oportunidades. Eu acho até que as oportunidades do Estudiantes foram mais claras do que a do Fortaleza. E acabou que o Dias, né, que fez uma grande fase de grupos aí com o time do Estudiantes, nesse jogo ele começou como reserva, só que ele entrou e marcou o gol de empate do Estudiantes. E aí vai ser muito difícil para o Fortaleza se classificar na Argentina, vai ser um jogo dificílimo, mas tem totais condições de passar também. Não é um time. O time do Estudiantes é melhor, mas não é tão melhor assim. E eu acho que o Fortaleza pode passar. Estamos na torcida aí, né, para todos os brasileiros. E, né, como já falei antes, nenhum brasileiro perdeu nesses jogos de ida. Alguns tiveram resultados piores, né? Outros melhores, como o Palmeiras, que é o próximo jogo que vamos falar agora, que o Palmeiras já está classificado, né? Atual bicampeão, vai em busca do tricampeonato consecutivo e o quarto título dele na história da Libertadores. Venceu por 3-0 o Cerro Porteño no Paraguai, 2 gols do Rony, que igualou o Zico em números de gols na Libertadores, são 16 gols aí para os artilheiros. O maior artilheiro brasileiro de Libertadores é o Luizão, o Gabigol está bem próximo dele, e o Rony também agora está, né? O Luizão tem 20 gols por aí. Então tá aí o Palmeiras, uma grande vitória, 2 gols do Rony e 1 gol do Murilo. Um jogo de volta aí para cumprir tabela. O Palmeiras, então, não deve poupar no fim de semana no Campeonato Brasileiro, está na liderança do Brasileirão, é favorito a tudo que disputa. E se eu fosse Palmeiras, talvez poupasse até num jogo da volta, aí botava um time misto. E assim mesmo vai se classificar. Eu acho que tem tudo para fazer uma goleada ainda maior no Allianz Parque, sem dúvida alguma, né? Mais uma grande atuação do Gustavo Scarpa nesse jogo contra o São Lourenço. Escudo é parecido. Contra o Cerro Portenho. E um lance bizarro também dele, né, indo cobrar o escanteio e caindo assim, tropeçando no próprio pé. Foi hilário. Né, mas jogou demais, deu 2 assistências aí,
quer dizer, uma assistência para o Rony, né? A outra ele tocou para o Dudu, e o Dudu, que eu acho que queria chutar pro gol ainda, mas o Rony foi lá e tirou o gol do Dudu. E bateu mais um recorde, né? Rony Rusco na Libertadores é o Cristiano Ronaldo na Champions League. Bom, Emelec e Atlético Mineiro empataram em 1-1. O Galo deixou escapar esse empate, poderia ter vencido. Saiu na frente com o gol do Ademir, tá jogando muito bem, conseguiu a vaga de titular no time do Galo, né? Assistência do Nath Fernandes para ele. O Hulk, que preparou a jogada de um jeito incrível, né? Pro Nacho deixar o Ademir na cara do gol. O Galo acabou sofrendo empate no segundo tempo. Teve a chance de vencer o jogo, né? O Hulk acabou desperdiçando o pênalti. O gol da Emelec foi de pênalti, cometido pelo Nathan Silva. É incrível como o Nathan Silva sempre está envolvido nesses lances, né? Ele e o Luan do Palmeiras são dois zagueiros que são bons zagueiros, regulares, só que em momentos decisivos parece que eles sempre... O que acontece de errado no momento decisivo é com eles, né? Eles fazem o pênalti, ele faz o gol contra. É inacreditável. Ele acabou cometendo pênalti ali e o Emelec empatou o jogo. Depois o Galo teve um pênalti a seu favor, o Hulk foi bater, fez a paradinha e aí o goleiro do Emelec defendeu e ficou nisso aí. 1-1, o Galo ainda teve o Alan sendo expulso, né? Eu acho que os dois jogadores, né, tanto o Alan quanto o jogador do Emelec poderia ter sido expulso também, mas foi só o Alan que acabou sendo o lance do Alan sendo pior, né? Ele deu uma cotovelada na cara do jogador do Emelec. O do Emelec já tinha dado uma chegada nele também antes, né? Provocou. E aí, né? O cara não tem sangue de barato, devolveu. Só que foi meio burrice, né? E foi expulso. Desfalca o Atlético Mineiro, obviamente, no jogo da volta. E vai fazer muita falta o Alan. Mas o que vai fazer mais falta ainda, talvez, né? É o pênalti perdido, pênalti desperdiçado, que poderia ter dado a vitória ao Galo no Equador. O jogo vai ser decidido no Mineirão na próxima terça-feira. O Flamengo, na quarta-feira, jogou contra o Tolima na Colômbia, cheio de desfalques, inclusive sem Dorival Júnior no banco de reservas. O Dorival veio aí com uma suspensão que ele teve que cumprir lá do jogo da Sul-Americana com o Ceará. Eu acho que não deveria valer contar essa suspensão aí para outra competição. E por times diferentes também, né? Se fosse pelo mesmo time, assim, caiu da Libertadores para a Sul, talvez até aceitasse, mas não sei, né? A Conmebol é assim. Inclusive, tipo, você é expulso na final da Libertadores, você não joga a Recopa. Acontece isso. Ou a primeira rodada da Libertadores seguinte, caso você não seja o campeão, né? Então não vai jogar a Recopa. Bom, o Flamengo venceu de 1-0, gol do Andreas Pereira na sua despedida, o último jogo dele com a camisa do Flamengo. Foi embora, voltou para a Europa, vai jogar, parece, no Fulham, que acabou de voltar, né, para a Premier League, vai ser negociado pelo United, então, com o Fulham. Nesse jogo de despedida, ele pode ter dado a classificação para o Flamengo aí para as quartas de final, um golaço dele. O Flamengo tomou muito susto nesse jogo, uma grande partida do Léo Pereira, por incrível que pareça. O Flamengo tinha saído atrás do placar, né, mas o gol foi muito bem anulado, tinha 5 jogadores do Tolima impedidos, e vimos a linha sendo traçada, né, gol muito bem anulado ali pela arbitragem. E o golaço do Andrés Pereira garantiu a vitória ao Flamengo, que, como eu falei, tomou muito susto, não foi uma grande atuação do time rubro-negro, mas a vitória é o que interessa e tá aí, né? Jogo de volta, então, no Maracanã na próxima quarta-feira, para confirmar a vaga. 1-0 é um resultado pequeno, mas acho bem difícil que o Tolima vá vencer o Flamengo no Maracanã, só que pode se preocupar porque o Tolima ganhou do Galo no Mineirão na fase de grupos, né? E já eliminou outros times do Brasil, né, como o Corinthians, em mata-mata. Falando em Corinthians, o Corinthians jogou contra o Boca Juniors e empatou em 0-0 na Neoquímica Arena terça-feira. Resultado ruim devido às circunstâncias do jogo. O Corinthians desperdiçou um pênalti, assim como o Hulk. O Roger Guedes foi dar uma paradinha no pênalti e o goleiro, o Rossi do Boca Juniors, fez a defesa. O Boca também teve sua chance de vencer. O Cássio salvou lá atrás, como sempre. E ficou nisso aí, 0-0. O jogo não foi bom.
O resultado menos ainda, né? Claro que é melhor que a derrota. Só que jogando em casa, o Corinthians, ainda mais tendo a chance de fazer de pênalti, ter empatado acaba não sendo um resultado bom, né? E na Bomboneira a gente sabe como é que é, vai ser bem difícil. Mas na fase de grupos o Corinthians foi superior ao Boca nos 2 jogos, né? Vencendo na Neoquímica Arena e empatando na Bomboneira. Só que agora não venceu na Neoquímica Arena. Na Bomboneira, um empate com gols, como foi na fase de grupos, vai para os pênaltis. Não tem mais gol fora de casa. Eu acho que o Corinthians pode ainda muito se classificar e a gente tem um grande confronto, né? Entre Corinthians e Flamengo nas quartas de final. Acho que todo mundo quer ver. Mas depende aí dos dois times. O Flamengo já tem uma vantagem de ter vencido seu jogo. O Corinthians precisa vencer na Bomboneira. Se não for no tempo normal, tem que vencer nos pênaltis. Bom, Tadieres e Colón empataram em 1-1. Confronto argentino. E mais um confronto argentino, clássico Vélez Sarsfield e River Plate. 1-0 para o Vélez. Resultado surpreendente, né? Será que o Suárez vai vir para o River mesmo? Eu falei bastante na live de terça-feira, né? Que acho que o Suárez vai esperar o resultado, né, nas oitavas de final para ver se o River se classifica. Ele quer jogar Libertadores, né? Se ele for acertar com o River tem que estar na Libertadores. Mas eu acho que o River vai virar esse jogo no Monumental de Nunes na próxima quarta. O artilheiro dessa Libertadores segue sendo o Rafael Navarro, do Palmeiras, com 7 gols. Todos que ele marcou na fase de grupos. O Rafael Veiga, do Palmeiras, também com 6. Por enquanto ainda machucado o Veiga, né? Sebastião Rodrigues, do Emelec, volante, 6 gols. Julián Álvares, do River Plate, com 6 gols. Vai fazer sua despedida na semana que vem, né? Depois vai para a Inglaterra jogar no Manchester City. E o substituto dele pode ser o Luizito Soares. Vamos aguardar, né? O Rony está com 5 gols. Pintou notificação no seu telefone, é gol do Rony. Vamos falar de Copa Sul-Americana agora, hein? Copa Sul-Americana também, oitavas de final. A gente começa com Deportivo Táchira e Santos, que empataram em 1-1. O Táchira saiu na frente, jogando em casa. O Santos, lá na reta final, conseguiu um empate. Gol do Angulo, né? Brian Angulo. E, cara, o Santos teve muita dificuldade para passar da fase de grupos. É um time limitadíssimo. Os principais jogadores, a gente sempre fala que eles não rendem, né? O Ricardo Goulart nem joga. O Batistão até que vem jogando bem, né? O Marcos Leonardo também é um cara fazedor de gols, né? Ele e o Batistão. Mas esse jogo quem fez o gol do Santos foi o Angulo, que é também um atacante, mas é reserva. E nesse jogo evitou a derrota do Peixe, que vai decidir semana que vem na Vila Belmiro. Eu acredito que ele vai se classificar para as quartas de final, né? Se for eliminado em casa para o Táchira, é um vexame, e eu acho que o técnico não vai suportar mais essa vergonha, né? Ainda tem na Copa do Brasil, que já era, né? Copa do Brasil já era. Se for eliminado, já todo mundo meio que aceita, né? Não pode tomar outra goleada do Corinthians dentro da Vila Belmiro. E do Táchira, a obrigação do Santos de passar. Né? Precisamos ver o tamanho do Santos e o tamanho do Táchira, né? O Santos é um dos maiores aí que tem no mundo, na América principalmente, e o Táchira não é insignificante. Bom, Independente Del Valle venceu por 2-1 o Lanús. Del Valle, que foi campeão em 2019 da Sul-Americana, vai em busca de mais um título, venceu por 2-1 no Equador. Consegue uma vantagem aí que não é muito grande, né? Então, no estádio lá Fortaleza, na Argentina, o Lanús pode reverter isso aí. 1-0 já leva o jogo para as penalidades. Deportivo Cali e Melgar ficaram no 0-0. Deportivo Cali, que veio aí do grupo do Corinthians na Libertadores, né? O grupo que tinha Corinthians e Boca. O Colo-Colo venceu por 2-0 o Internacional. O Colo-Colo que veio da Libertadores também no grupo que tinha Fortaleza e River Plate. E venceu por 2-0 o Inter. 2 gols assim, que foram 2 bicos por alto, meio despretensiosos. E aí o jogador do Colo-Colo saiu na cara do gol 2 vezes, né? Uma em cada tempo.
e fizeram os gols aí do Colo-Colo. O Inter vai ter que reverter isso aí no Beira-Rio semana que vem, na terça-feira. E o time do Inter é melhor. E é a única competição que o Inter tem chance de ganhar título, né? Porque o brasileiro, embora o Inter hoje esteja ali no G4, é muito difícil o Inter vencer. Copa do Brasil já foi eliminado. Gauchão não ganhou, né? Quem ganhou foi o Grêmio. O Inter perdeu na semifinal. E tá aí a Sul-Americana, que seria uma chance real de título, mas ele perdeu o primeiro jogo e vai pegar provavelmente o Colo-Colo fechadinho no jogo da volta. E o Inter é um time, né? O Mano Menezes é um treinador que gosta de jogar fechado, vai ter que jogar para cima contra um time que com certeza não vai atacar muito, não vai dar liberdade para o Internacional nesse jogo da volta. Vai ser um jogo difícil para o Internacional. Hein? O Nacional do Uruguai venceu por 2-0 a União de Santa Fé. O Olímpia venceu por 2-0 o Atlético Goianiense. Lá no Defensores El Chaco. A gente sabia que seria um jogo difícil. O jogo de volta não vai ser no Antônio Ascioli, vai ser no Serra Dourada, hein? Então, promessa aí da torcida do Atlético Goianiense lotar o Serra Dourada para tentar reverter esse placar. Mas vai ser um jogo difícil, né? O Olímpia é um time grande. O Atlético Goianiense fez uma boa campanha na fase de grupos. Eu achei precipitada a troca do treinador, até agora acho isso. O Jorginho não melhorou o time, na minha opinião, e acho até que piorou. Acho que, infelizmente, o Atlético Goianiense não vai conseguir reverter esse placar. Mas vamos torcer aí pelo Brasil, né? Quem tá 100% mesmo na Sul-Americana e continua, né? O Palmeiras também continua 100% na Libertadores. O Ceará segue aí com 100% de aproveitamento na Sul-Americana. Venceu por 2-1 The Strongest lá na Bolívia. Saiu atrás do placar e foi buscar virada. Não quis saber de altitude, não quis saber de nada. O Vozão tá com tudo nessa Sul-Americana. Grande vitória. Então, a classificação aí para o Ceará bem encaminhada, hein? Né? Se venceu lá na altitude, dificilmente vai perder para o The Strongest no Castelão, aqui, né? No Brasil, quarta-feira que vem. E o São Paulo, o último jogo que foi de São Paulo, infelizmente os dois melhores times da Sul-Americana caíram na mesma chave, né? Então, se passarem Ceará e São Paulo, que já passaram, né? É verdade, esses dois times vão se enfrentar nas quartas de final. Vai ser um bom jogo nas quartas de final de Ceará e São Paulo, então. O São Paulo venceu por 4-2 a Universidade Católica lá no Chile. O São Paulo teve bastante problema com a arbitragem nesse jogo, né? Embora tenha feito o primeiro gol de pênalti, gol do Reinaldo, que não erra pênalti, King Naldo, né? O São Paulo teve 2 jogadores expulsos, acho que foram 2. A do Caleri foi simplesmente inacreditável a expulsão. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Acho que o amarelo estava de bom tamanho naquele lance. Eu acho que o árbitro foi mal, muito mal no jogo, todo mundo tá falando isso. Mas o São Paulo foi muito bem. O time da Universidade Católica que foi muito mal, né? A defesa da Universidade Católica horrorosa. O Isla, né, que foi para lá agora, muito mal defensivamente, se destacou ofensivamente, participou do segundo gol. Um belo gol, inclusive, o segundo gol da Universidade Católica. O São Paulo também fez alguns belos gols, mas 2 gols. Foram 2 gols bonitos do São Paulo e 2 gols de entregada da Universidade Católica, né? O Luciano marcou 2, um que a Católica entregou e outro que foi um gol bonito. E o gol do Caleri foi um golaço, né? Passe aí do Igor Gomes, que tá aqui, ó. O Igor Gomes tá aqui na live, hein? Deu assistência aí pro gol do Caleri. Mas quem se destacou mesmo nesse lance foi o Patrick, que acabou com o lateral. Lateral não, lateral Wilson. Um zagueiro da Universidade Católica ali na linha de fundo. O Patrick fez o que quis com ele, deu ali a bola pro Igor Gomes de letra, de calcanhar, deixou o Caleri de primeira, golaço. Aí, São Paulo, para mim, já está classificado, Ceará também. Vamos ter esses dois times aí nas quartas de final. Os dois melhores times da competição. Tomara que o Santos e o Inter também se classifiquem, né?
Tomara. E o Atlético Goianiense também. Se o Atlético Goianiense e o Inter passam. Não. Se o Atlético Goianiense passar, ele pega o vencedor de Nacional e União Santa Fé. No caso, seria o Nacional que está vencendo, né? Mas é provável que a gente tenha o Nacional e o Olímpia pelos resultados da ida, e eu acho que não vão conseguir reverter. O Inter, se passar, pega o Deportivo Cali ou o Melgar. E o Santos, se passar, deve pegar o Del Valle ou o Lanús. Só teremos um confronto brasileiro, então, nas quartas de final, que para mim já está definido que é São Paulo e Ceará. E falo mais, hein? Acho que desse confronto sai o campeão. É porque é a final que a gente queria ver, né? Baseada na fase de grupos. Futebolisticamente falando, seria São Paulo e Santos, que pode ser uma final. Pode ser o clássico Sansão na final. Chega legal, né? São Paulo e Inter. Inter e Ceará também. Uma final Atlético Goianiense e Ceará. Ano passado foi Bragantino e Atlético Paranaense. Foi legal. Qualquer final brasileira. Claro que tem uns times que são maiores, né? Vão dar mais engajamento aqui pra gente. Ou não, né? Porque tem uma estatística aí no meu canal lá, quando eu postava pacotão de reforços. Esse ano eu não fiz. Vou ver se ano que vem eu faço. Eu tenho que fazer porque é uma coisa que engaja bastante, né? Bastante visualizações. Os times pequenos dão mais visualizações que os times grandes, porque dos times grandes todo mundo fala, né? Então é por isso que eu dou moral para os times pequenos aqui também. Times de menor expressão, né? Estão na Série A e na Série B, né? Na Série A, na Série B, a gente acaba sempre falando mais dos grandes mesmo.